Hoje, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas 10, 38 a 42. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. Isso que eu gostaria que vocês observassem, no verso 40. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Para nós iniciarmos, então, foi-me pedido o tema, os desafios da mulher contemporânea. Todas nós temos que preencher inúmeros papéis, então nós ficamos, como que nós podemos conciliá-los? E dentro do Christianity Today, eu achei esse livro chamado Wonder Woman, Mulher Maravilha. E ela é uma pesquisa, foi feita pelo Barna, Instituto Barna. O que é o Instituto Barna? É um instituto americano que estuda sobre cristãos. Então, 1/3 das mulheres, elas têm esses tipos de preocupações que foram relatados aqui. Família, interesses pessoais, amigos, carreira e fé. E queria que vocês vissem que 30% das mulheres, somente 30%, estão felizes com as escolhas que elas têm feito. Ou seja, 70% de nós, talvez, 70% de nós mulheres não estão felizes com as escolhas que têm feito. E na realidade estão extremamente frustradas, estressadas, preocupadas e angustiadas. E que muitas vezes faz com que às vezes nós não sigamos aquilo que nós começamos lendo. Estamos ocupadas demais, procurando demais, ansiosas demais e fazendo coisas demais. Porque muitas vezes nós não estamos fazendo as escolhas corretas. Esse diapositivo, esse slide, ele coloca 3 grupos de mulheres. Gente, vocês desculpem estar em inglês, não é por soberbice, mas é porque eu tenho uma dificuldade de fazer esse tipo de coisa, de mexer em mídia. Então o máximo que eu consegui fazer foi copiar e fazer aqui. Então me perdoe. Aqui a pesquisa mostra 3 círculos: mulheres abaixo de 40 anos, sem filhos, mulheres que não estão mais com filhos em casa, de coquinho, sou eu, essa pessoa aí, né? Uma mulher madura, já subentende. E aqui, mulheres com bebês ou com filhos em casa. Então, o que eu quero que vocês observem isso, é que nem sempre nós gastamos a maior parte do tempo nas coisas que são mais importantes para nós. Eu não sei se vocês viram no primeiro, que mostra que a família é o primeiro assunto mais importante. Não sei se vocês viram que a fé é a última. Sério. Então, o que eu queria que vocês falaram, aqui embaixo está mostrando, não sei se vocês enxergam, que esse Vzinho é a prioridade e o reloginho é o tempo de comprometimento. Então, vamos lá. Nas mulheres que estão no mercado de trabalho, vejam que a família, por incrível que pareça, mesmo mulheres que não têm filhos, ela é a principal fonte de comprometimento da mulher. Só que olha o tempo que ela gasta com a família, 23%. Enquanto que com a carreira, que para ela não é tão importante, ela gasta 45%. E olha a igreja, 4%. Quando a gente põe, eu espero que seja igreja e não Deus. É isso que eu espero, né? As mulheres mais maduras, como eu, já têm uma prioridade maior, 71% de família, tem 43% do tempo comprometido, mas olha que ela ainda gasta com a carreira, 30% com o trabalho. E as mulheres, aqui não aparece, mas está muito clarinho, mas as mulheres que têm bebês em casa, as que têm crianças em casa, elas se preocupam 83% com a família e são as que mais gastam tempo com a família, em torno de 69%. Mas se vocês forem ver, elas têm 1% de prioridade com a carreira, mas gastam bastante tempo com a carreira. Então, o que essa imagem fala?
que nem sempre nós gastamos a maior parte do tempo nas coisas que são importantes para nós. Então, essa é a primeira informação. O que se torna uma fonte de frustração para a maioria de nós. E, no entanto, geralmente as mulheres, elas conseguem dedicar seu tempo em alinhamento com a sua prioridade, exceto quando se trata de trabalho. Ou seja, a mulher, ela realmente gasta muito tempo com o trabalho. Próximo. Como eu falei, 1/3 das mulheres estão felizes com o que elas estão fazendo. Mas em torno de 70% das mulheres, elas estão mães, insatisfeitas com o balanço, o trabalho e casa, estressadas, cansadas e extremamente comprometidas. Então, o que a gente percebe aqui? Que existe, e 95% e 80% das mulheres e mães, elas estão querendo ter maior, gostaria de fazer alguma coisa melhor. Ou seja, o que significa isso? Isso pode traduzir para nós. Eu não posso julgar, mas o Senhor é que sabe. Se dentre nós aqui existem, vocês podem fazer parte dessa estatística. E nós podemos fazer parte dessa estatística. Então, isso é algo que realmente tem deixado e tirado o tempo das nossas mulheres por causa desse contexto da mulher contemporânea, multifacetária, com tantas coisas para fazer e tantas coisas para escolher. Isso tá bom? Como fazer? É isso que nós vamos ver agora. Isso daí parece meio fora de moda, né? Mas isso ainda existe, tá? Esse tipo de guerra velada pode ser que não exista nos dias de hoje. As pessoas acreditam, mas elas existem. Que é a guerra das mamães. Esse tipo de coisa foi muito intenso. Quando você vai fazer uma pesquisa, em todas as coisas, as mães, elas têm muita dificuldade entre a mulher que trabalha fora e a mulher que fica em casa. Quem é que é melhor? Quem está fazendo certo? A que trabalha fora fica frustrada, a que fica em casa fica frustrada. Como resolver isso? Como que a gente vê isso? Então, com esse panorama em mente, nós vamos entender melhor a questão da mulher e o seu trabalho. Antes de tratar dos desafios da mulher profissional, eu quero tratar de um outro desafio que pode ser um drama para vocês. Principalmente nos meios cristãos mais conservadores, que extrapola para a sociedade como um todo. No contexto da maternidade do século 21, ou seja, a linguagem guerra das mamães, parece fora de moda, mas ela foi muito acirrada nos anos 70 e 80. Se vocês forem ler, vocês vão ver como era importante. Quando se comparou a sociedade das mulheres que ficavam em casa, das 60, que é aquela mulher de avental, com aquela coisinha do filminho, que o marido chegava, tirava o chapéu e ela dava limonada para ele. Aqueles filmes que a gente vê, né? E isso daí era característica da sociedade dos anos 60. E onde as mulheres eram praticamente todas donas de casa. As mulheres hoje, elas se esforçam para evitar julgamentos morais com relação às que trabalham de fora e às que não. Mas ainda no nosso tempo, nós temos algumas frases que soam lá ou cá, mesmo nos bastidores da igreja. Nós temos escolhas pessoais, são as melhores opções para as nossas famílias. Então, existe uma guerrinha velada na que trabalha fora e que não trabalha fora. Ainda assim, dentro da igreja isso acontece. Tanto mais que trabalham fora, como as que trabalham em casa, elas nutrem uma angústia com relação a dinheiro, relacionamento e o julgamento dos outros e um grande número de outras questões. Nós ainda queremos saber, o trabalho de fora, ou trabalhar fora de casa, prejudica seus filhos? As que ficam em casa deixam de ser pessoalmente realizadas? As famílias ganham financeiramente com isso? São essas questões que nós vamos tratar hoje. Próximo. A palavra de Deus fala, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Em outras versões, que farei a ele uma auxiliadora idônea. O que é essa palavra auxiliadora idônea? Quando a gente ouve essa palavra, a gente pensa assim,
Auxiliadora é aquela do lar que fica, o marido chega, ela dá limonada, ele fala, ela abaixa a cabeça. Não é isso que a palavra de Deus está falando. Auxiliadora idônea, auxiliadora ézer em hebraico, significa que socorre, aqui está ao redor, aqui ajuda, aqui acolhe, aqui está junto com o marido. Então Deus não fez poucas coisas para uma mulher ser auxiliadora. Ele fez com que a mulher fosse uma auxiliadora idônea para estar ao lado do marido e corresponder a isso. Então esse versículo muitas vezes ele pode ser usado erroneamente por muitas das mulheres e por muitas pessoas quando pregam sobre a mulher. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Isso está em Efésios 5, 22, 24. Para quem fala para casais, que sou eu, e que sabe que essa palavra é a palavra mais difícil, quando você vai falar em sujeição, aí submissão, aí a mulher entorta a cabeça e não entende. Então, que tipo de submissão e sujeição que eu estou falando aqui? O Senhor não escolheu você, mulher, das costelas, ou da costela de Adão, para estar sendo pisada por ele. O homem, ele é o cabeça do lar, e cabe a mim, como auxiliadora idônea, ou seja, aquela que está ao lado dele, coerdeira em Cristo, estar apoiando, estar contando, e ele está contando com isso. Então, aquelas que são casadas, elas sabem que ser submissa a um marido que é amável, que é o cabeça, que é um leão e um cordeiro ao mesmo tempo. O homem que tem o coração de leão de Judá, aquele que protege, aquele que cuida da mulher, e aquele que é um verdadeiro cordeiro, ou seja, trata sua esposa com maior respeito, seus filhos, que alimenta, que provê, que guarda, que cuida, assim como Cristo faz com a igreja, porque senão esse não seria algo comparável. É esse tipo de homem que eu quero estar sujeita. Eu não estou falando de estar sujeita a um homem que já quebrou a aliança, me deu um tapa na cara e me jogou. Não é desse tipo de relacionamento que nós estamos falando. Então o Senhor, Ele prometeu o melhor para nós. Então essa palavra é para vocês mulheres, que aquelas que não são casadas, que ouçam seus pais, que orem por um homem desse. Aquelas que querem se casar. As que estão casadas, que orem a Deus para que, se os maridos ainda não são esses homens, para que Deus os transforme nesses homens, que sejam provedores, que sejam homens maravilhosos e estejam à frente da sua casa, respeitando, cuidando, de uma maneira tal que eu me sinto tão cuidada, tão amada, que eu não vou ter problema nenhum em me submeter a esse homem. Pelo contrário, eu vou elogiá-lo, vou amá-lo, vou honrá-lo com a minha boca, não vou falar mal dele, vou honrá-lo com as minhas ações, eu vou cuidar dele, das roupas dele, de tudo dele, e eu vou honrá-lo com o meu olhar, quando eu olho e falo palavras de amor para ele. É esse tipo de mulher e tipo de relacionamento que Deus espera de nós. E aqui não dá para citar a palavra de Provérbios 31, que é sobre a mulher virtuosa, porque ele é meio longo demais. Eu queria mudar para cá o meu. Será que dá? Porque eu estou ficando atrás do meu diapositivo. Posso ir? Posso. Aí, aqui está melhor. Isso. Então, a mulher virtuosa, que é Provérbios 10, 31. A mulher virtuosa é a mulher de Provérbios. Ela fala sobre uma mulher que não é uma mulher que fica em casa lavando roupa. Nós vamos ver adiante que a mulher virtuosa está longe disso. A mulher virtuosa é uma mulher que cuida, que trabalha. Nós vamos ver um pouquinho adiante. Pode passar. Então, o que nós estamos falando aqui é: o Senhor declarou, essas questões são moldadas de maneira única por contextos sociais. No nosso contexto cristão, então, nós temos que tirar destes textos bíblicos a sua interpretação, que pode ser causador de grande angústia em nós mulheres, incertezas e mesmo julgamentos injustos para a mulher que escolhe ou sair de casa ou ficar em casa. Nós vamos falar um pouquinho da cultura da mulher puritana. Quando eu falar em puritana aqui, por favor, não é a mulher purinha, não é disso que eu estou falando, tá? Durante os estudos, pesquisando para essa palestra,
eu fui ler vários artigos e me deparei com esse artigo recente, de 2017, publicado no Christianity Today, se eu não me engano, dos 15, 16, 17, eu não me lembro agora. E fala sobre a mulher puritana. Quem era a mulher puritana? É o algo mais próximo que eu posso imaginar da mulher de Provérbios, certo? Quem foi essa mulher puritana? Os puritanos, eles foram os protestantes. Nós estamos falando aqui em 1650, 1750. Foram os protestantes reformados do século XVI e XVII que buscaram purificar a Inglaterra, a Igreja da Inglaterra, em suas práticas católicas. Muitos imigraram para o Mundo Novo, para os Estados Unidos, e formaram colônias lá. E o que vamos falar aqui hoje sobre a mulher puritana, que é de extremo valor, se baseia num livro renomado historiador Laurel Thatcher Ulrich, chamado Good Wives, ou Boas Esposas, que é a mulher de Provérbios. Imagem e realidade na vida das mulheres no Nordeste da Inglaterra, 1650 a 1750. Vocês podem estar falando isso, mas essa Gisele, pelo amor de Deus, o que ela está falando? Nós estamos no ano de 2018 e ela vem falar de uma coisa de 1650. Calma, que nós já vamos chegar lá e vocês vão entender aonde eu quero chegar, em qual contexto. Como vocês estão vendo aqui, a mulher puritana, isso aqui, gente, qual é o contexto dessa situação? O povo vivia em colônias. Aqui, a sociedade não era igual a nossa. A sociedade aqui, ela era produtiva. Elas viviam em fazendas. A família fazia e acontecia para ela mesma. Ela que fazia o seu alimento, ela que ia atrás, ela que comprava, ela que negociava, ela que fazia as coisas juntamente com o marido dela. Esse é o contexto da mulher puritana da Nova Inglaterra dessa época. Tudo isso mudou e vocês vão ver quando mudou. Então aqui a gente pode ver a multiforme, costurando, ajudando na cozinha, ajudando a serva, fazendo negócio fora de casa, vendendo. Então a mulher puritana, por incrível que pareça, ela trabalhava e trabalhava muito, assim como a mulher virtuosa de Provérbios. Então quando a gente avalia isso, historicamente, a gente vê que é muito importante isso. Então, ela demonstra que na sociedade puritana havia uma forte definição de liderança do homem e submissão da mulher. Papel público limitado para as mulheres não falavam em igrejas, elas não davam esse espaço para elas. Imagina se fosse isso, era execrada naquela época, né? Então não tinha esse papel, mas também dá um bom entendimento do trabalho e papel dos gêneros, homem e mulher. Eles, juntamente com cada membro da família, participaram do trabalho que era necessário, honrado e desafiador. Ou seja, nessa época não era vergonhoso trabalhar. Sempre foi o trabalho, e homem e mulher trabalhavam juntos para o bem comum da família. O trabalho da mulher podia ser diferente do homem, mas na vida pré-industrial, que é essa vida que nós estamos falando, a família era a unidade econômica, não era o mercado de hoje. Essa família produzia, hoje nós consumimos. Olha para nós, o que nós fazemos? Nós somos uma sociedade de consumo. Então a gente não produz, a gente consome. Os nossos valores são diferentes daquela época, mas ele tem um contexto importante. Então, como uma empresa eles funcionavam. Isso sim, e sem a família literalmente, não, sem isso nada, eles não poderiam sobreviver. Para a mulher puritana, trabalhar pelo bem da família era simplesmente parte da vida de cada mulher. Ou seja, trabalhar fazia parte da mulher, não era feio. Ela trabalhava dentro de casa e fora de casa. Ela fazia coisas com o seu marido e mesmo sem eles. Num desses exemplos do historiador, ele cita um dos pregadores, um pastor influente, famoso, e que sua esposa, chamada Sarah, coincidentemente, ela ia até para Boston fazer negócios sem o seu marido, em 1600. Ela viajava e ela fazia coisas para auxiliar o seu marido fora de casa. Então, a mulher puritana trabalhava para o bem da família, simplesmente porque isso era parte da vida da mulher puritana. Por que tudo isso mudou? Vocês sabem, houve a Revolução Industrial. Aqui tem homens, os homens saíram de casa, mas eles começaram com as mulheres. Na Segunda Guerra, com aquele assolamento, as mulheres foram convocadas a sair de casa porque os maridos estavam trabalhando, lutando por elas. Então, ficou sem homem. Quem foi para o mercado de trabalho? A mulher.
Então isso mudou sobremaneira o contexto da nossa sociedade. Em seu livro Ame Seu Corpo, a escritora Nancy Pearcey enfatiza o fato de que sistemas econômicos moldam os papéis de gêneros. Na indústria ou na sociedade pré-industrial das puritanas, a maioria do trabalho era feito nas fazendas familiares ou indústrias caseiras onde marido e esposa trabalhavam junto, lado a lado. As mulheres eram envolvidas no trabalho economicamente produtivo, enquanto os homens eram muito mais envolvidos, pasmem, com o cuidado dos filhos. Então, enquanto ele e a esposa trabalhavam, ele também se envolvia da educação. Aliás, cabia muito ao homem educar os seus filhos. Ele cuidava tanto quanto a mulher. E hoje a gente vê que isso raramente acontece. A maioria do trabalho de educação e de coisas, tarefas domiciliares, cabe sempre a quem? A mulher. Inclusive na questão espiritual, muitas vezes. Então, nessa sociedade pré-industrial, quem fazia isso eram homem e mulher, juntos, lado a lado. Eles eram envolvidos no trabalho, eles cuidavam da educação dos filhos, e o que mudou tudo isso foi a Revolução Industrial. Ela tirou o trabalho para fora de casa, e esta aparentemente simples mudança, ela mudou dramaticamente o papel do homem e da mulher, cursando com a feminilidade e a masculinidade. A mulher não quis voltar mais para casa. Ela ficou. E o resultado levou a uma diminuição do papel de ambos, homem e mulher, o que, por outro lado, levou a um estreitamento da definição de masculinidade e feminilidade. Como mulheres, repensar nossos papéis no contexto dessa mudança cultural nos ajuda a ter uma visão integrada de tudo que eu estou falando aqui. Embora a sociedade ela não possa e não deva ser idealizada por nós, e nem reproduzida, minha intenção não é que a gente volte a viver em fazenda, não é isso que eu estou falando para vocês. A mulher da era pré-industrial, ela pode falar de maneira significativa para o nosso tempo. E são 5 conceitos que eu gostaria de trazer para vocês, que a mulher puritana, Good Wives, mulher de Provérbios, vai trazer para nós. Pode passar, por favor. As boas esposas nos falam sobre 5 verdades para nós refletirmos. Todas as pessoas trabalham. Toda a humanidade é chamada ao trabalho. Pode passar. Eu vou falando por um, depois não vou voltar mais nesse. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Isso está em 2:15. Então, todo o trabalho árduo traz proveito, mas só o falar leva à pobreza. Provérbios 14:23. Como é feliz quem teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Eu amo esse salmo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho da sua mão comerá, feliz será e tudo te irá bem. E o final, verá o filho dos teus filhos à roda da tua mesa. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Que é tudo que eu desejo, que os meus filhos estejam à roda da minha mesa. Esse é um salmo belíssimo que Deus nos fala. Então, o que esse contexto quer dizer? Que desde o início, Deus colocou no jardim do Éden o homem para trabalhar e cultivar o Éden. Só que ele fez alguém do lado do homem, não foi? A mulher auxiliadora e dor. Então eles estavam juntos nisso daí. Então qual a verdade que essa palavra nos traz? Toda a humanidade é chamada ao trabalho, carregando a imagem de Deus nas nossas atividades. Quando somos diligentes com o nosso tempo e recurso, nós refletimos um Deus diligente, um Deus zeloso, um Deus que cuida, que Ele foi diligente na criação do mundo e diligente Ele é conosco todos os dias. A vida das boas esposas puritanas refletiam essa verdade fundamental. Todo trabalho que produz um bem comum, seja grande ou seja pequeno, doméstico ou profissional, é digno de honra. Então trabalhar não é uma coisa ruim. Trabalhar foi algo designado por Deus para todos nós. Próximo. O valor do trabalho. Todo trabalho tem valor. O valor do trabalho não necessariamente implica em salário. Então você, minha irmã querida, que pode estar pensando, mas eu não trabalho fora.
e eu trabalho em casa, e ninguém vê. Acho que todo mundo, alguém já deve ter visto aquele videozinho sobre a mulher invisível. Se ninguém vê e ninguém te observa, Deus está vendo você. Deus sabe que tudo que você faz é para a honra e glória dEle. Se você lava uma louça bem feita, se você prepara uma boa refeição, se você faz o lanche dos teus filhos, se você lava a roupa do seu marido, se você passa pano da casa, depois você tem que correr para fazer luzes, não dá tempo para pintar a raiz do seu cabelo que está ficando branca, não dá tempo de fazer a unha, sai correndo, uma quer fazer academia, a outra não quer, não dá tempo, Deus está vendo. Você não ganha nada por isso, mas Deus está vendo. Então você não é invisível para o nosso Senhor. Deus olha para você e Ele vê o quão maravilhosa você é, porque você foi feita singular aos olhos dEle. Ele conhece você dentro do ventre dEle. Ele te formou e Ele fez para que você desempenhasse o papel que Ele designou. Portanto, não fique se achando menor porque você não trabalha fora de casa. Deus ama você e você também tem que amar aquilo que você faz. Então, o valor do trabalho não necessariamente implica em salário. Apesar disso, ganhar dinheiro para a família é valoroso e louvável. Muito do trabalho que a mulher puritana participava era especificamente objetivando o aumento da prosperidade familiar. Ela não trabalhava fora, mas ela trabalhava dentro de casa. Ela gerenciava a sua casa, com o objetivo de prover e economizar para a família. E muitas das suas tarefas envolviam em transações comerciais em nome da família. Além disso, as boas esposas puritanas, elas tinham orgulho da riqueza que elas ajudavam a criar. E principalmente, queridas, a riqueza que ela criava era uma riqueza eterna, aquela que ninguém dimensiona. Porque quando a gente fala em riqueza, a gente está pensando, ela fazia propriedades. Não, ela trabalhava dentro da família. Riquezas eternas são aquelas que, quando você cultiva um bom relacionamento sadio com o seu marido, quando você passa para o seu filho que um bom relacionamento faz com que ele se sinta seguro dentro de casa, sabendo que o lar dele é cuidado por pais fortes, esse tipo de relacionamento e esse tipo de verdade é que a gente queria que uma mulher passasse. Ou seja, são verdades eternas, cuidado com família, cuidado com os filhos, cuidado com o povo de Deus, com o ministério, com a casa dele, com os seus, com o seu próximo. Esse é o tipo de ministério que a mulher puritana também fazia. E ela criava riquezas, tanto materiais quanto eternas, espirituais. E elas tinham orgulho disso. Elas eram conhecidas por promover o bem material e espiritual e não estavam nem acima e nem abaixo do marido na participação das questões econômicas de suas famílias. Próximo. As mulheres trabalham para o bem da comunidade e da igreja. Ulrich, a pessoa que escreveu esse artigo da mulher puritana, explica que embora da mulher puritana se esperasse o silêncio na igreja, elas frequentemente forneciam a energia suficiente para a manutenção dessa igreja. Penúltimo item. Pais são responsáveis pelos seus filhos. O trabalho e o cuidado das crianças, elas eram indivisíveis. Homem e mulheres cuidavam dos seus filhos. Os puritanos se preocupavam muito com relação à maneira de cuidar dos teus filhos, principalmente em relação ao reino espiritual. Isso tem sido uma falha nos dias atuais. E por último, economias e sistemas mudam, mas o chamado cristão não. No fim das contas, mesmo que nossas economias mudem, nosso chamado para sermos diligentes e zelosas não mudam. E agora? Eu falei um monte de coisa da mulher puritana, vocês estão tudo perdido. Pode passar o próximo. E agora nós vamos falar um pouquinho do mundo secular. Como que nós estamos? Tá? Muitas de vocês falaram, tá lindo, mas e eu? Eu estou trabalhando, eu trabalho fora, eu não trabalho, como é que fica? A mulher, ela deixou de ser então apenas parte de uma família para se tornar às vezes a comandante dela em muitas das situações. E uma peculiaridade que acompanha a mulher é a sua terceira jornada. Todas nós temos. Quais são os desafios dessa mulher? Primeiro, equilibrar a vida pessoal e a carreira. Essa é a condição que mais, a questão que mais preocupa as mulheres em pesquisas gerais.
A desigualdade salarial, estima-se que nos Estados Unidos 58% das mulheres colocaram essa questão como a mais urgente a ser resolvida, a desigualdade salarial. E no Brasil não é diferente. 43% das mulheres encontram esse tipo de dificuldade. Falta de oportunidade. 48% das mulheres acreditam que os homens têm mais acesso ao trabalho, e todo mundo sabe disso. Quando você pega um currículo de um homem e uma mulher, você já pensa, ela vai engravidar, o filho vai ficar doente, acho melhor contratar um homem. É isso que acontece. Então, ainda hoje, os homens têm maior prioridade. Assédio no lugar de trabalho. 1/3 das mulheres dizem que já foram assediadas. Muitas delas não comentam. Mais de 60% delas não orientam e não falam e não fazem nenhum tipo de denúncia. A maioria não fez por medo de ser demitida e desacreditada, ainda ser chamada que ela foi volúvel. No Brasil, apenas 10% delas dizem que reclamariam. Ter filhos e manter a carreira ao mesmo tempo, não precisa nem falar. Isso é muito difícil para todas nós, porque nós ficamos com todos os cuidados, na grande maioria das vezes, diferente das nossas irmãs puritanas. E discriminação local. Uma das coisas que foi visto em todas as entrevistadas foi que quando você tem um currículo, os homens, por ser parceiro, o cara toma um chopp com o outro, ele contrata o homem, e a mulher não. Para ela ser promovida, ela tem que provar que ela é boa. Então, por fim, voltando à palavra inicial, o verso 40, vemos que Marta andava muito ocupada com muitas tarefas. E no verso 41, o Senhor fala graciosamente com ela. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Quando Jesus fala isso, é notar que ele não repreende por ela estar trabalhando, mas pelo fato de seu trabalho a estar deixando ansiosa e afadigada. Alguma relação com as pesquisas que nós vimos lá acima? Alguma relação com a nossa vida? Levando você, mulher, aqui hoje, perdendo o foco, que é o mais importante? A presença de Jesus? Então, que todas nós aqui hoje, as que trabalham fora e as que não trabalham, possam buscar em Deus, aos pés dele, qual é realmente o papel que você tem que assumir na sua casa. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.